Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. Aqui é o nosso espaço. Para quem reclama que tem pouca conversa ao pé do rádio, está aqui o exemplo. Tem sempre alguma coisa para a gente colocar. Espero que vocês tenham gostado da live de ontem. Achei a live interessante. Hoje tinha prometido outra live, mas não deu. Não tenho tempo para fazer a live, então vim para a conversa ao pé do rádio. A gente ia falar exatamente por que a China dá certo, por que o Brasil não vai dar certo. Rubens, você está dizendo que o Brasil não vai dar certo? Não. O Brasil está numa situação de insolvência, não tem como dar certo. Para dar certo, a gente vai ter que convocar Filipe IV da França. Mas quem era Filipe IV da França, Rubem? Eu conto na hora certa, eu faço a minha analogia, eu puxo algo da história, como eu falei. Quem conhece a história domina o cenário. A história te dá todas as respostas. É o grande oráculo. O grande oráculo é a história, não tenha dúvida. Tá? Não tenham dúvida nenhuma, a história vai nos ensinar tudo. Tudo que está aí já aconteceu, de uma forma ou de outra. Porque o ser humano, os séculos passam, há inovações tecnológicas, há avanços, mas o ser humano continua igualzinho. Ele se adapta muito bem a isso. Canalice, vilania, traição, tudo isso. Hoje eu tenho o assunto principal aí, né? Do que seria guerra híbrida, do que efetivamente como se processa uma das vertentes da guerra híbrida, que ela é quase sempre ligada à comunicação, e ela é multitentacular. Você percebe que está sendo manipulado. Você apenas precisa dar 2 passos para trás, olhar o cenário geral e você descobre, assim, aqui tem truta. Aqui tem alguma coisa. E antes do assunto inicial, antes do assunto principal, eu vou dar uma explanada sobre a situação do possível, provável novo ou nova catarse mundial sobre a Covid-19, com o surgimento da Omicron. Omicron, que vem da letra grega O, e que foi designada com a cepa B11529. Tem menos de 20 casos no mundo e 50 mutações. Não sou biólogo, mas converso com pessoas gabaritadas, tarimbadas, e que elas sempre me dizem a mesma coisa. Isso daí é impossível sem la mano del hombre. Sem a mão do homem, não dá para você ter 50 variações de uma mesma variante nesse tempo. Né? É engraçado que a Covid, não estou questionando aqui a Covid para os nossos censores, os nossos verdugos, a Covid tem um mapa interessante de atuação, né? A Covid nasce na China, a Covid se espalha pela Índia, se espalha pelo Brasil, por tudo quanto é lugar, e a China lançou a pedra fundamental, depois veio a variante da Índia, depois a do Brasil, que iria acabar com o Brasil, com a Amazônia. Aí, um mês depois, não se falava mais nisso. E agora veio a África do Sul. O que China, Índia, Brasil e África do Sul têm em comum? Se vocês falarem BRICS, vocês acertaram. Só falta a Rússia. Mas a Rússia anda com 45 na cintura, é mal encarado,
e dizem que tem um péssimo humor. Como falei, não nego a doença. Eu simplesmente fico fascinado como ela consegue serpentear o planeta e aparecer midiaticamente. Não existe nenhuma versão italiana, que dizem que foi uma tragédia na Itália. Não existe nenhuma cepa britânica. E ela fez um arraso lá. Não existe cepa espanhola. Não existe cepa americana, que é líder mundial de número de mortes. Cepa, só quem ganha é quem é do BRICS. O BRICS, como eu falei, é muito maior do que alguém pensa, é muito maior do que alguém possa imaginar. O BRICS comporta China, Índia, Brasil, África do Sul e Rússia. Bem, temos aí 220 milhões do Brasil, 145 milhões da Rússia. A África do Sul, honestamente, eu não sei quantos milhões de habitantes tem, mas pode ter uns 80, não sei. Eu estou perdido em relação à África do Sul. A Índia, 1 bilhão e varada, e a China, mais 1 bilhão e varada. Esses países todos juntos têm 1/3 da população do planeta, ou mais. Tá? Ou mais. Ou mais. Talvez tenham 2/5. Tá? 2/5 da população do planeta, esses países. E eles têm territorialmente, aí podemos falar, 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, 9 milhões e meio da China, mais 8 milhões e meio do Brasil, e mais 1 milhão e pouco de lambuja. E se você botar ali o chegadinho, o Irã, que se dá bem com todo mundo, nós temos metade da superfície do planeta. Metade da superfície do planeta. Ainda tem a Índia, com 3 milhões e blau. A Índia é o 7º país mais extenso do planeta. E essa perigosa e altamente letal, aparentemente variante, foi descoberta num dia, no dia seguinte foi divulgada, e ninguém contestou. Ninguém. Inclusive, tivemos o depoimento público de um grande brasileiro, um brasileiro daquele com B maiúsculo. Fora dizer que para vocês que é o seguinte, dizem assim, a África do Sul só vacinou 25% da população. A África do Sul é o país que mais vacinou na África. Tá? A média de vacinação da África é de 2%. Dos 54 países, dos 1,3 bilhões de habitantes que a África tem. Tá? Mas tem um cidadão brasileiro de alta estirpe que já disse que não tem problema, pode vir a nova, inclusive eles estão salivando pela nova variante. A Câmara dos Deputados, a pena não falar Câmara de Gás, mas tudo bem, ninguém ouviu isso não, tá? Já está a postos para combater a nova variante, disse Arthur Lira, salivando e pensando nas verbas bilionárias, todas elas, nenhuma delas precisando prestar contas a 8666/93. Eles estão prontos para combater. Eu já imagino nossos nobres deputados indo de porta em porta vacinando os outros, no seu próprio carro. Ah, não, isso é época de eleição, são os cabos eleitorais que fazem. Tá todo mundo lá salivando, mas pode ficar tranquilo, porque nós somos um país da moda, nós somos bonitos, nós somos europeus, somos escandinavos. 95% da população que vive no limbo, entre o limbo e simplesmente o mais profundo poço dos infernos, não sabe o que é isso. Mas o Arthur Lira, com certeza, já sabe de tudo. Ele já disse que a Câmara está a postos para combater a nova variante. Vai atacá-la com malas e malas de verdinhas. Vai ser atacada. A Covid será erradicada a bolsadas cheias de nota de dólar pingando tinta dentro. Será uma festa, uma maravilha. Portanto, preparemo-nos para os próximos capítulos.
Os próximos capítulos vão dar a narrativa disso aí. De cara, a gente pode dizer, mais ou menos, que a Omicron, lançada daquela forma, sem nenhum questionamento, ninguém fala assim, calma, peraí, quem são vocês que estão falando isso? Nós vamos ter, na segunda parte do programa, o mesmo questionamento. Peraí, calma, quem são vocês? Ninguém faz isso, sabe por quê? Porque está todo mundo no bolso, está todo mundo na folha de pagamento. Porque ninguém foi pago para fazer essa pergunta. Foi feito para aceitar, sem questionamento. Só o golpe que as bolsas de valores no mundo tomaram, de mais de 2,5%, a Bovespa foi quase 3%. Você imagina que se agora você falar assim, é mentira, é brincadeira, quanto que essa turma botou no bolso? Essa desgraça vai explodir um dia, não tenha dúvida. Não vai demorar muito. Espero estar vivo para assistir. Você é sádico, Rubem? Não, eu sou justo. Tá? Sádico é meu irmão. Meu irmão é sádico. Eu não, eu sou justo. Justamente sádico. E agora vamos à segunda parte da pantomima da semana. Tá? Depois dessa daí, aonde questionamentos não existem de forma nenhuma. Agora temos a grande, vamos dizer, o grande escândalo nacional. Tá? O namoradinho ou namoradinha do Aristides. Quem seria Aristides? Aristides, segundo consta, a porca mídia brasileira. Tá? Eu quero deixar claro que eu, na época que a Dilma apareceu com as pernas abertas no tanque de gasolina, a minha sugestão foi levar todo mundo em cana e botar 10 anos para cortar, para capinar. Eu odeio a Dilma, mas era o respeito que eu tinha pela presidência da República. Então, o mesmo respeito que eu tinha naquela época, eu continuo mantendo. Tá? Então, é o seguinte, segundo dizem, o Aristides era um sargento instrutor lá das Agulhas Negras e que teria um relacionamento para lá de íntimo com o Bolsonaro. E uma mulher se esgoelou na rua falando sobre isso, namoradinha do Aristides e blá, 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 e blá, blá, blá. E consta que uma viatura da Patrulha Rodoviária Federal abordou essa senhora, que estava praticando injúria, ou injúria só racial. Peraí, eu li aí num desses canais de doentes mentais da esquerda, mas mantido por pilantras, que aquilo ali era liberdade de expressão. Então quer dizer que eu já posso chamar alguém de negro, filho da puta? Isso aí eu não estou praticando injúria, não? Então não existe mais xingamento? Ué, peraí, gente. Eu posso chamar de gay ordinário, homossexual vagabundo, destacando uma coisa da outra? Tem como eu fazer isso? Entenda bem, eu não estou chamando ninguém de uma coisa ou de outra. É uma figura de retórica. Ou isso daí não é injúria, ou afinal de contas, o que é opinião, dona Cláudia? Dona Cláudia que botou isso. Dona Cláudia eu conheço da velha guarda. Dona Cláudia é uma petenaze doente que anda por aí, por esses blogs podres, sujos, imundos, e esses canais de quinta categoria fazendo esse trabalho, tá? Aí nós caímos dentro de uma equação. Isso sem falar a quem serve isso. Eu vou mostrar agora no final a quem serve essa polêmica idiota. Mas nós estamos dentro de uma equação difícil de resolver. Segundo a esquerda, então, o Bolsonaro seria gay. Mas como explicar um grupo que é a favor de toda a pauta LGBTQI, WXYZ, mais elevado à enésima potência, usar a suspeita de homossexualismo como ofensa? Alguém pode me explicar isso? Como é que funciona isso? Você é um antirracista
que diz que um crime de injúria... Ah, só para explicar, gente, a mulher foi conduzida, assinou um termo circunstanciado lá e foi embora. Vai responder por aquilo ali, pelo crime de injúria. Provavelmente vai ser condenada a pagar 2 ou 3 cestas básicas para alguém que necessita mais do que ela, que aquela hora acho que não tinha uma pia para lavar louça, nenhuma aula para dar, nenhum trabalho para fazer, e estava ali fazendo isso aí. A gente se manifesta nas urnas, a gente se manifesta em programas, em espaços como esse aqui. A gente não precisa ir para a rua ofender os outros. Se Lula e Dilma eram 2 amestrados do sistema e aceitavam ofensas, e que alguém pegasse a função de presidência da República e fizesse o que quisesse com eles, afinal de contas, ambos têm uma participação muito grande, né, na destruição da figura do executivo. Mas desculpa que eu não dou para o Bolsonaro, porque ele está lá, ele pode mudar. Ele pode mudar tanta coisa para ferrar a gente, né? Por que não pode mudar mais essa? Então a grande pergunta que fica para essa turma, se ele sendo gay, eu não acredito que seja, mas também, para mim, depende. Eu não classifico as pessoas pela escolha, pela opção sexual delas. Eu queria dizer para eles, isso aí não é ranço, não, gente? O que é isso? Ou então quer dizer que vocês vão atacar o Bolsonaro com o tal do Aristides? E como é que ficam os casais gays, os marmanjos barbudos e barbados que se beijam em praça pública, se beijam na frente de autoridades para tentar um constrangimento de alguma forma, como fizeram outro dia com o general Mourão, um casal de 2 machos ou 2 mulheres, foi dois machos ou 2 mulheres, foram lá se beijar na frente dele, tentando provocar um constrangimento, alguma coisa, ou alguma situação. O Mourão, de quem eu não vou muito com as latas, mas teve um comportamento exemplar, deu uma risada e tocou o barco dele, tá? Não fez mais nada. Então é o seguinte, agora eu quero dizer para vocês o seguinte, o homem no museu com o pinto à mostra para criança de 4 anos ficar puxando, os pais levarem, olha só que bonito, né? Que coisa linda. Pais doentes mentais e todos esses aí, e mais isso tudo aqui, a gente fica como? Como é que fica a parada gay? Como é que fica a parada gay? A convite não é sempre para as pessoas saírem do armário? E, hipoteticamente, se o Bolsonaro fosse gay e quisesse sair do armário, qual seria a posição de vocês? Como é que funciona esse mecanismo de vocês? Eu ouvi uma pérola do Rogério, não pérola dele, uma pérola que ele ouviu e passou para mim. De um bosta aí, que eu não vou nem citar o nome, porque não merece credibilidade para falar o nome dele aqui. Dizendo que toda a violência da esquerda é legítima e toda a violência da direita é fascista. Não é isso verdade. Foi isso que o cara falou. Imagine. Mas agora vamos, por que é que todos esses blogs, esses canais cheios de robôs, cheios de inscrições, que quando tem uma live não dão 200 pessoas assistindo, e as nossas aqui, graças a Deus, ontem tinha 300 pessoas, a gente passa desse número, às vezes chega a 500, e menos de 200, no canal pequeno, no Geoforça, menos de 200 nunca tem ninguém a bordo, sempre estamos acima disso. Por que canais com 300, 400 mil inscritos não conseguem fazer uma live dessa? Será que robô não gosta de participar de live? Mas vamos aos fatos. A quem interessa isso tudo? Ora, interessa ao sistema, a quem paga todo mundo, ao boca do caixa. George Soros paga a esquerda e a direita no Brasil, desde 1987, ano da Constituição Federal do Brasil, a CF 88. E de lá para cá veio comprando e mandando em todos os governos. Somos um governo neoliberal entreguista, desde aquela época, mais entreguista e menos entreguista, mas sempre entreguista. Tudo que os governos social-democratas fizeram no Brasil desde 1989 foram retalhar, tirar pedaços e vender, dilapidar o patrimônio, doar o patrimônio feito tanto por Vargas no Estado Novo, quanto pelos militares no AI-5.
Exatamente. Precisamos de 2 leis de exceção para fazer o Brasil crescer. Isso é para você ver como é que tem inimigo no Brasil. Como o Brasil tem inimigo dentro do Brasil. Foi preciso criar leis de exceção para fazer o Brasil crescer. O Brasil, o Estado, a União. Aí você tenta entender por que é isso. Por que é isso? Porque já dizem para todo mundo, estou aqui para defender o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes está um tempo aí na praia, dando tiro errado, matando o cachorro ao invés da caça. E Sérgio Moro me aparece com 11% numa pesquisa. Fomos dar uma peneirada e descobrimos que a pesquisa foi feita por uma empresa chamada Ponteio Consultoria Política e Pesquisas. ME, né? Claro, microempresa. Essa empresa tem 5 sócios e tem um capital social de 7 milhões, não. 7 mil reais. 7 mil reais. Se eu abrir a boca aqui agora no meu canal, até o final do meu áudio, a gente tem mais do que isso. E a gente abre também uma Ponteio Consultoria Política e Pesquisas. Mas o melhor de tudo não foi isso, não. Essa pesquisa que botou o Sérgio Moro em terceiro com 11% é de uma empresa que foi fundada, essa empresa Mambembe aqui, em 16/11/2021. Tem 5 sócios, todos eles ligados a políticos, MDB e Centrão. Tá? Cuidado, Bolsonaro. Olha o Centrão aqui onde está. 16/11/2021. 3 dias depois, essa empresa magnífica, fantástica, maravilhosa, já colocava uma pesquisa no mercado. Fantástico. Em 3 dias, 72 horas, havia uma pesquisa que botava Sérgio Moro. Tá? O que é isso? Isso daí é uma coisa muito simples. Isso daí é o que a mídia precisa. A mídia precisa de fixar uma narrativa. Precisa de um fato gerador. E o fato gerador foi criado. Sérgio Moro aparece em terceiro. Já vi vários amigos nossos aqui, sem querer magoar ninguém, mas já repetindo isso aí. O Ciro caiu, o Sérgio Moro está em terceiro com 11%. Repercutindo, tá? Repercutindo. A Ponteio Consultoria Política e Pesquisas, limitada, ME, o raio que o parta. Isso é um capital social menor do que o Lava Jato que tem aqui do lado de casa. 5 sócios, alguns funcionários ocupando cargo em comissão que não poderiam fazer esse tipo de trabalho. Mas o Brasil vale tudo, é a mais-valia. Então, enquanto você fica brigando por Aristides, namorado do Bolsonaro, e a mulher presa, que não foi presa, foi detida, como eu falei, foi conduzida, nem detida, ela foi conduzida, tá? E de lá ela saiu e foi embora. Acabou. Enquanto você ficar discutindo essa, ou talvez outro factoide que apareça na semana, que você vai ver nesses canais vagabundos aí, todos eles com a narrativa única, só tem uma narrativa, falar mal do Bolsonaro. Falar mal do Bolsonaro leva a gente a imaginar que, nos livrarmos do Bolsonaro, o Brasil realmente entra no primeiro mundo por fora, faz uma variante. A variante Brasil vai passar por fora de Covid, de tudo, nós estamos lá na frente. Não tem nada disso, gente. O esquema é contínuo, o golpe é contínuo, o golpe continua. O golpe, o Lula fez parte dele, maior ou menor. Tá? A Dilma fez bem maior. Temer é um lacaio do sistema. Bolsonaro é um imbecil que continua esse trabalho. E a gente vai para onde? Por isso que eu falei de Filipe IV, da França. Ao você saber quem é Filipe IV da França, você vai entender aonde eu quero chegar. Farei analogia entre o Brasil e a necessidade de um Filipe IV. Vou contar um pouquinho da história do Filipe IV da França aqui, lá pelos idos de 1285, quando ele assumiu o trono, tá? E explicar para vocês o que esse rapaz fez, o belo
O nome dele era o Belo, mas não é o Belo cantor ruim, não. Nem a Anitta falando nisso, que espetáculo deprimente da Anitta. Meu Deus do céu. A gente tem que mostrar aquilo para o mundo, é vergonhoso. Ainda bem que a gente só mostra, não precisa explicar. E ruim deve ser explicar. Então, gente, é isso aí. Todo esse carnaval é para tornar o Sérgio Moro palatável. O Sérgio Moro está com gosto horrível, gosto de saburro. Tá? A cara, a voz, a voz então, a voz é uma coisa linda. Então, bem, eu tô com 11%, mas eu quero ir a 24%. Com 24% eu tô bem. Tá? Então, gente, você é eleitor do Bolsonaro? Vai lá, cobra ele. Você é eleitor do Lula? Vai lá, cobra ele. Negócio, mas não mordam a isca desse vagabundo, não, porque o Sérgio Moro consegue ser pior que todos os candidatos juntos. Tá? Mas eu não estou querendo bestializá-lo para promovê-lo. Eu estou querendo abrir os olhos de vocês para não caírem em armadilhas. Pegou essa propaganda aqui, pegou isso aqui, Ponteio Consultoria Política e Pesquisas. 3 dias de funcionamento, uma pesquisa. Tá? Em 3 dias. 3 dias ela não fez a pesquisa, não. 3 dias ela contratou o pessoal, treinou o pessoal, deslocou o pessoal, assinou carteira, botou todo mundo em dia, fez a porra toda, fez a pesquisa, processou a pesquisa, registrou a pesquisa e colocou no ar. Gente, não foi De Gaulle que falou isso, mas ficou na conta dele. Isto aqui não é um lugar sério. Pelo amor de Deus. A gente fica por hoje por aqui. Não esqueçam, dia 18, eu vou fazer de dia 1º a dia 12 a campanhazinha aqui do nosso Pix para a gente juntar um alimento e entregar em nome do canal, ali em cima, tá? No jogo beneficente que vai haver dia 18 aqui em Itaboraí. Como aqui é minha base, aqui. Mas é pobre em qualquer canto. Quem precisa em qualquer canto. Você ajuda um pouquinho, ajudar é aquilo que não te faz falta. Isso que é ajuda. Você nunca tire de si para dar a alguém. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso eu aprendi, é pecado. Tá? Dê aquilo que, se você tem muito, dá um pouquinho mais. Se você tem pouco, se você tem pouco, já passa a não dar nada. Tá? Mas se você pode dar, dá, não tem problema. Se não, o resto, dá um joinha aqui, dá um joia, dá um papo firme. Não tem like, não. Like não é palavra em português, não. É o que eu vou cortando. A gente tem vício linguístico, né? Mas a gente vai cortando. Tá? Um beijo, um abraço para todos. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser, e Ele há de querer.